Hi guys, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sonho de muita gente que é fazer um intercâmbio e aprender inglês. Será que realmente dá certo? Será que realmente é uma experiência válida? Vale o dinheiro investido? Isso e outras cositas más veremos hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, já para o vídeo agora e se inscreve se você ainda não é inscrito e já deixa aquele like super importante para continuar dando aquele ânimo para continuar fazendo vídeo aqui pro canal. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto que é o sonho realmente de muita gente e que também já foi o meu desde que eu era muito pequenininho. O intercâmbio, ele parece ser uma promessa, não só de uma experiência incrível, mas também do aprendizado de um segundo idioma. E muita gente acredita que só dá para aprender inglês de maneira absoluta, para se tornar fluente quando se mora num outro país. E o intercâmbio, ele te oferece essa oportunidade e por isso que tantas pessoas acabam indo morar em diversos países, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Estados Unidos, para ver se realmente atingem o seu objetivo. Mas é importante você saber se o intercâmbio ele é para você e se for, qual deles você deve escolher? Porque sim, não é apenas um tipo de intercâmbio que existem. Existem hoje em dia várias e várias opções que diversas empresas oferecem dependendo de qual for o seu objetivo. Eu vou começar a falar do intercâmbio que a gente faz quando a gente ainda é adolescente, que é o intercâmbio para high school, o colegial, que foi até o intercâmbio que eu fiz. Esse intercâmbio, ele pode durar 6 meses ou 1 ano. Eu sempre recomendo que seja 1 ano, ok? Se você já vai para lá, já vai gastar, principalmente o valor das taxas é praticamente idêntico, então eu sempre recomendo você ficar lá 1 ano, porque os primeiros 6 meses você tá lá plantando e depois os outros 6 você vai colher. Então eu acho que vale mais a pena você ficar 1 ano, mesmo porque 1 ano, quando a gente tem 15, 16 anos parece que é muita coisa, mas não é nada. A gente vê por esse ano de pandemia aqui que praticamente foi jogado no lixo, né? Então 1 ano ele passa muito rápido, ele vale muito a pena e muita gente até, o que aconteceu com pessoas que eu conheço, que mas eu vou ter que prestar o vestibular, será que eu volto antes ou depois? Vale mais a pena você fazer 1 ano de cursinho do que você querer voltar antes do seu intercâmbio terminar por conta do vestibular. Não só conta muito no seu currículo, como realmente para sua experiência pessoal, você vai perceber que seria muito mais legal ter ficado o ano completo no país que você escolheu do que ter passado no vestibular direto. O intercâmbio de high school, ele é para adolescentes de 15 a 17, 18 anos. Não sei se é 18 anos incompletos que você pode fazer lá, mas de qualquer forma é a idade que você tá dentro do colegial. Eu recomendo você fazer aí com uns 16, talvez 17, ok? 15 eu acho muito novinho. Eu mesmo fui com 16, fiz 17 lá e foi sensacional. Foi uma experiência incrível, maravilhosa, levo pra vida inteirinha, são amigos que eu converso até hoje e a família que me recebeu lá, a família americana, né? Eu fui para os Estados Unidos que me recebeu, eu os tenho também como se fossem a minha família e eu converso com eles sempre, então se cria um laço muito, mas muito forte. Tá bom, Thiago, muito legal, mas com relação ao inglês, vale a pena? Esse intercâmbio, dentre todos, eu acho que tem o melhor benefício para o seu inglês. Porque quando você vai fazer esse tipo de intercâmbio, normalmente eles te jogam numa cidade pequena, ou seja, uma cidade onde vai ter poucos outros estrangeiros, né? Talvez tenham outros intercambistas na sua escola, só que muitas vezes não são intercambistas latinos e também você acaba tendo muito mais americanos para você conseguir conversar. E o que é mais bacana é que você vai aprender o inglês através das experiências do cotidiano. Você não vai fazer aula de inglês, você simplesmente tem que pegar o inglês. Então, você vai para a escola, você vai para o parque, você vai para o cinema, você conversa com a sua família que está te recebendo, tudo isso tem que ser em inglês. Então, você vai realmente utilizar o inglês como ferramenta. O inglês, ele não é uma matéria que você
vai ficar estudando como se fosse um curso. Puxa, Thiago, que legal. Então eu posso ir para lá sem saber absolutamente nada, que daí eu volto fluente. Também não é assim. Vale muito a pena você já ter pelo menos um nível intermediário, do intermediário para um avançado, quando você vai fazer o intercâmbio. Porque o que acontece? Como eu disse, você não vai ter aula de inglês. O que você vai fazer é ter a experiência que um outro nativo vai ter, ou seja, todo o cotidiano dele que vai estar em inglês, você também vai ter que participar. Se você não sabe falar o inglês que pelo menos te mantenha numa conversa mínima que seja com um outro nativo, você vai ter uma certa dificuldade em fazer amigos, em estabelecer vínculos, estabelecer laços. E aí o intercâmbio, ele pode simplesmente ser um tiro pela culatra. O que acontece de vez em quando, eu não vou mentir. Tem pessoas que não têm experiências tão boas com o intercâmbio. E isso pode acontecer principalmente em detrimento de ter um inglês ainda muito básico quando vai para lá e acaba se isolando porque não consegue se comunicar. Ou seja, para você realmente ter esse ganho de inglês, você já precisa estar sabendo alguma coisa da língua. Então eu recomendo que você tenha aí um intermediário avançado para que você realmente consiga aproveitar bem a sua experiência e volte realmente fluente, que é o quê? Você conseguir falar sem pensar, conseguir utilizar vocabulário do dia a dia, que realmente vai fazer a diferença da maneira como você vai se relacionar com a língua para o resto da sua vida. Então, esse intercâmbio eu acho fantástico. Eu acho que os laços que você vai criar com as pessoas vão ser laços muito fortes, sem contar que você realmente vai estar criando laços com nativos daquele país, né? Não são outros estrangeiros, são nativos de lá. Então, isso favorece muito, mas muito, o seu desenvolvimento do inglês. Mas você precisa também ficar atento com relação à empresa que vai te levar. E isso eu acho que você realmente precisa pesquisar. Os países que recebem, né, principalmente países que recebem para a língua inglesa, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, é muito comum que o intercâmbio seja tratado como um negócio pela própria família que te recebe. Ou seja, entra ano, sai ano, eles estão recebendo intercambista. Quando isso acontece, principalmente na questão do high school para adolescente que está indo passar 6 meses ou um ano para ficar no colegial, eu acho que não é bom. Por quê? Porque aí acaba ficando uma coisa, a família de tanto receber intercambista, eles acabam ficando um pouco sem tanto interesse, né? Vira realmente, como eu disse, um negócio, eles só estão alugando o quarto para ser uma fonte de renda. Então, acaba que o intercâmbio às vezes não fica tão legal, você não consegue criar um vínculo tão forte com a família. De vez em quando acaba tendo problemas, você tem que mudar de família. Então é muito importante você saber o tipo de família que vai te receber, se eles sempre recebem intercambistas, se é algo que eles fazem para ganhar dinheiro ou se é algo que eles fazem realmente pela experiência. Eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maioria das famílias não recebe para hospedar um intercambista. Eles recebem um abono muito simples no imposto de renda daquele ano para ajudar com as despesas que aquele intercambista tem, com comida, com transporte. Mas eles não ganham dinheiro alugando quarto. Eles realmente têm que estar interessados na experiência de receber alguém de um outro país. E aí sim, eu acho que vale muito a pena. Agora, os outros países é muito comum a prática de só alugar quarto. Então, eu tenho uma dica muito importante se você não quer fazer intercâmbio nos Estados Unidos, mas gostaria de ir para uma Irlanda, para uma Austrália e gostaria de fugir dessa prática dessas famílias que ficam alugando quarto toda hora, que é o Rotary Club. O Rotary, ele é uma instituição sem fins lucrativos sensacional que existe no mundo inteiro, provavelmente existe até na sua cidade, mesmo que ela seja bem pequenininha, e eles oferecem todos os anos intercâmbio entre vários países do mundo, não só de língua inglesa, pode ser da Turquia, pode ser da Bélgica, pode ser de Taiwan. Eles, como estão em todas as partes, eles conseguem fazer com que existam várias vagas e eles consigam remanejar as pessoas em vários países diferentes. Então, por que eu aconselho tanto o Rotary Club? Primeiro que ele é muito mais barato.
porque como ele é uma instituição sem fins lucrativos, as taxas que eles cobram é realmente as taxas que os países demandam, né? Para você fazer a matrícula na escola, questão de visto e tudo mais. Então, isso daí eles cobram muito mais barato do que uma empresa privada. Eu sei disso porque eu fui por uma empresa privada para os Estados Unidos, e olha que nos Estados Unidos eles também não recebem, lembra que eu falei? Não recebem para receber o aluno. E o meu irmão, ele foi para o Canadá pelo Rotary. Então, ele passou por toda a experiência. E por que o Rotary é tão diferenciado? Porque as pessoas que vão receber o intercambista, eles normalmente fazem parte da instituição, ou então eles são pessoas muito amigas dessas pessoas que fazem parte do Rotary. Então, são pessoas de confiança, são pessoas que estão atrás da experiência, não vão receber nada para ter o intercambista, e eles também não ficam recebendo toda hora. Na maioria das vezes, eles recebem uma vez, duas, três, realmente é no máximo para ter a experiência com uma pessoa de fora morando na sua casa, para que haja o intercâmbio realmente de culturas. A única coisa é que as vagas, elas não são, tipo, infinitas. Existem um número de vagas todos os anos que são abertas em todos os países, e aí, para você conseguir ir para o país que você quer, você precisa fazer um teste. Então, olha só, você já precisa fazer um teste que vai cair em inglês. O inglês é muito importante. E você precisa ranquear, ter um bom posicionamento para que você consiga ter uma maior opção de países para escolher. Porque o que acontece? Você tem lá um número aberto de todas as vagas e o primeiro tem todas as vagas para escolher. Depois, conforme eles vão escolhendo, as vagas vão sendo tomadas, né? E as pessoas que estão abaixo na colocação, elas vão ter menos opções para escolher. Então você precisa ranquear bem para que você consiga escolher um bom país. Mas eu acho que vale muito a pena, não só pela questão financeira, que sai mais em conta, mas também porque as pessoas, elas realmente querem receber um intercambista. E você que está aqui, você também vai ter que receber um intercambista. Então isso é muito legal, porque vai ter a experiência de quem está indo e também a família vai ter a experiência de receber. Depois, a gente tem outros tipos de intercâmbio que já são para uma idade um pouquinho mais velha. Então, quando você está aí nos seus 20 e poucos anos, existem opções para você ir morar fora. Você não vai frequentar uma escola tradicional, porque afinal de contas você já terminou o período de idade escolar, mas existem opções para você se integrar na cultura. É muito comum o work and travel, para você ir, sei lá, numa estação de esqui trabalhar, ou então até trabalhar na Disney, né? Muita gente vai trabalhar na Disney. Isso também é uma opção muito boa, muito bacana. O que acontece é o seguinte: a partir do momento que você não está mais obrigatoriamente inserido num contexto com pouquíssimos outros estrangeiros e praticamente nativos, você precisa ter mais disciplina para que você consiga aprender inglês, consiga praticar inglês. Porque o que acontece? Quando você estiver num work and travel, muitas outras pessoas de outros países, até mesmo do Brasil, muitos brasileiros por sinal, também vão estar naquele lugar para trabalhar, para ter a experiência. E o que é muito comum é que eles vão entrar em contato com você, né? Você vai entrar em contato com eles porque vocês estão ali no mesmo ambiente. E quando não são pessoas que são nativas no idioma, o que vai acontecer é que você não vai ter tanto aquela experiência daquele inglês puro, aquele inglês que ele não tem nenhuma influência de um outro idioma, né? Não só pela questão do sotaque, mas realmente pela questão de vocabulário, a questão de expressões, né? Porque muitas vezes a gente só traduz a expressão do nosso idioma materno, fala inglês e não faz sentido para um nativo. E quando você está em contato com pessoas de vários cantos do mundo que não falam inglês como língua materna, de vez em quando isso acontece. Então você precisa estar mais atento com quem você vai andar para que você realmente consiga praticar o seu inglês e pratique um inglês de qualidade. Mas, de novo, é uma experiência sensacional. Eu tenho amigos que tiveram essa experiência. Tenho um primo que trabalhou numa estação de esqui, adorou. Tenho amigos que foram para Disney, trabalhar na Disney também, ficaram apaixonados pela experiência. Então é algo que realmente vale a pena. De qualquer forma, o seu inglês ele melhora sim, mas lembrando, você precisa saber um pouco de inglês, um intermediário pelo menos também nessa situação.
Porque quanto menos inglês você sabe, mais isolado você acaba ficando. Então você precisa ter pelo menos um mínimo para que você consiga se comunicar de uma forma um pouco mais a fundo, porque se for muito superficial, só para apontar, falar, daí você acaba virando burro de carga. Não vale a pena. Tem que ser um mínimo para ter uma conversa completa, né? Ainda que demore um pouco para você falar, mas que você consiga conversar de uma maneira realmente intermediária, né? Você indo com inglês intermediário, eu acredito que você já consiga aproveitar e muito o intercâmbio. Aí a gente acaba tendo os cursos de Flash. Os cursos de Flash, eu vou ser muito sincero com você que eu não acho que pro inglês eles resolvam muita coisa. Na verdade, eu acho que eles não resolvem quase nada. Uma coisa ou outra você sempre aprende quando você vai estudar inglês por 1 ou 2 meses fora do país, né? De vez em quando é pela questão de tempo, você tá de férias, então você fala, puxa, eu tenho um mês de férias, então eu vou aproveitar esse mês e vou estudar inglês lá fora. Só que esse intercâmbio, ele acaba criando uma expectativa que a maioria das pessoas se frustra. Por quê? Porque você vai aprender inglês, você vai ter aula de inglês num outro país. Ah, mas a professora é nativa. Eu falo pra você que o fato do professor ser nativo é um dos fatores que menos importam no seu aprendizado de inglês. Porque quando você for para aquele local, você vai acabar entrando numa sala de aula que, pasme, todo mundo é estrangeiro, todo mundo tá aprendendo. E o que é o pior, todo mundo tá no mesmo nível. Ou seja, você não tem alguém que saiba falar melhor para que você consiga conversar e o seu inglês melhore. Você tá numa escola igual a que você estaria aqui no Brasil, com a diferença que os alunos não vão ser brasileiros. É muito provável que tenha brasileiros, mas você vai ter muito aluno coreano, aluno chinês. Então, para você realmente conseguir se desenvolver, vai ser muito mais difícil. O que vale a pena desse curso? Vale o passeio. Você vai conhecer a cidade para onde você foi, você vai fazer amizades de qualquer forma, porque vai estar todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo foi fazer um curso de 1, 2 meses num outro país, não conhece ninguém, então eles estão muito mais abertos, outros alunos vão estar muito mais abertos a fazer amizades, então vai ser uma experiência muito agradável do ponto de vista de turismo. Agora, realmente, do ponto de vista do inglês, o seu inglês, ele vai melhorar muito pouco, de verdade. Você vai perceber que você obviamente sempre aprende um pouquinho, mas aquele salto que muitos imaginam, eu já falo agora para você não se frustrar. Não acontece. Tiago, mas e se eu fosse fazer um curso de 6 meses? Que também tem essas opções, fazer um curso de 6 meses, tem cursos até de 1 ano para você ficar estudando. Bom, de novo, você vai ter uma melhora de inglês, mas lembre-se que essa melhora ela não vai ser tão acelerada como seria se você estivesse num contexto real só com nativos. Você sempre que estiver num curso de inglês em outro país, você estará aprendendo inglês com outras pessoas que não sabem falar inglês, né? Pessoas que estão no seu nível de aprendizagem. Então, não tem ninguém que vai te ajudar a melhorar. Todos eles ali estão procurando alguém que ajude eles a se desenvolverem mais no inglês. Agora, quando você tá por um momento maior, né, por um tempo maior no país, você tem a oportunidade de fazer amigos daquele país. Então, você pode utilizar os aplicativos, tem um monte de meetups, né, que você pode encontrar pessoas que falam sobre assuntos que você gosta. Então, existem oportunidades sim para você conhecer nativos quando você tá por um tempo maior no país, e é o que mais vai fazer o seu inglês melhorar, tá bom? É muito importante você entender isso. O que faz o seu inglês melhorar é o uso dele junto com nativos, não é a sala de aula. A sala de aula, praticamente, você recebe uma instrução do que fazer com a língua, mas o que torna você hábil, torna você dominante naquela língua é a sua prática, é realmente escutar e falar e estar no contexto onde você está utilizando a língua de maneira natural, de maneira efetiva. Dentro de uma sala de aula, mesmo que a professora seja nativa, não vai fazer milagres para você.
Daí você me fala, puxa, Thiago, mas eu já passei da idade de fazer high school, esse work and travel também pra mim não dá. E o que eu tenho pra fazer seria mais um curso de inglês fora, que fosse por 6 meses, né? Então quer dizer que realmente não vai ter solução pra mim? Olha, não é assim que funciona. Tudo depende do seu comportamento perante essa situação. Eu vou dar o exemplo aqui do meu irmão. O meu irmão, ele fez estágio na Bosch da Alemanha. Ele não sabia falar absolutamente nada de alemão, ele já tinha acho que 20, 21 anos, né? Não sabia nada de alemão, ele falava já inglês fluente, que ele tinha feito intercâmbio no Canadá, e ele chegou na Alemanha, onde todo mundo fala inglês, né? Principalmente assim, vou dizer todo mundo, mas todo mundo dentro do seu ambiente corporativo fala inglês e fala inglês muito bem. Então, se ele quisesse viver só de inglês lá na empresa, ele conseguiria muito bem. Ele foi lá para passar um ano, ele conseguiria viver um ano só falando inglês. Existiam vários brasileiros lá que ele poderia sair e algumas outras nacionalidades que ele poderia se comunicar em inglês, ou seja, ele ia conseguir sobreviver lá sim. Só que o que aconteceu? Ele decidiu que ele queria aprender alemão. Então, não só ele também teve aulas de alemão, que é muito difícil você começar do zero, mesmo morando num outro país, imerso na cultura, você começar do zero sem nenhum guia, né? Então, as aulas, como eu disse, elas servem de instruções, de guias para você dentro do idioma. Então, ele foi, e aí ele resolveu falar em alemão com os colegas dele que trabalhavam juntos. E começou a fazer amizades também em alemão. E aí o alemão dele decolou. Em um ano ele ficou fluente em alemão sem saber absolutamente nada, né? Ou seja, existia lá todo um contexto para ele não aprender. Tinha gente que já estava 2 anos, brasileiros há 2 anos trabalhando lá, que não falavam alemão, porque só se viravam no inglês e depois saíam com os outros brasileiros. Mas ele não, ele resolveu sim ir atrás do alemão, aprender bem o alemão, conversar com os nativos em alemão e se desenvolveu muito em alemão e conseguiu excelentes amizades de alemães. Então, a gente aprende com isso que o que depende mesmo é o seu posicionamento perante ao intercâmbio. Então, ainda que o contexto, né, não seja idêntico nesses diferentes tipos de intercâmbio, você sim pode fazer o seu melhor para que você consiga aprender o idioma. Mas de qualquer forma, o intercâmbio ele é uma experiência maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de fazer intercâmbio quando você for adolescente, vá. Se você tiver a oportunidade de fazer um work and travel, vá. Se você vai fazer o curso de um mês que seja, vá. Que ainda que seu inglês não fique sensacional, pelo menos você já vai perceber como o inglês é usado por pessoas nativas, vai aprender um pouco da cultura de um outro país, que sempre enriquece muito qualquer ser humano que se abre para o novo. Então, realmente, qualquer tipo de intercâmbio vale muito a pena. Mas lembre-se sempre que o seu objetivo, ele depende de você. Bom, galera, muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui. Não esquece de deixar o seu like e também se inscreve se você ainda não se inscreveu para receber sempre as notificações de quando aparecer vídeo novo no canal. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. See ya!